E nós que vamos continuar aqui no templo, eu convido você a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler aí Reis. Vou deixar marcadinho aqui. Nós vamos dar continuidade a um estudo que nós estamos fazendo sobre a vida dos reis. E nós já passamos aí por uma aula introdutória, depois pela vida de Davi, de Saul, Davi e Salomão, Roboão e Jeroboão. E agora nós vamos ler aí no capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15. Que vai falar assim: Asa é um bom rei sobre Israel. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Asa. E eu coloquei o título desta aula: Quando Deus deixa de ser a primeira opção na nossa vida. Diz o seguinte: E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos, tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Sera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, se não tiraram, todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. E à casa do Senhor trouxe as coisas sagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. Então, nós vamos ver aqui primeiro, que 1 Reis, capítulo 15, conta a história aí desse rei Asa, tá? E também, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta agora, em 2 Crônicas, capítulo 14. Vai lá para 2 Crônicas, porque 2 Crônicas também, nós já vimos, numa aula que tivemos, que tanto o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, são livros que narram a história do período dos reis em Israel. Então, começando, para recordar, nós vamos ver aqui, por que o povo queria um rei? Por que o povo pediu um rei? Primeiro, os filhos de Samuel não eram adequados para governar o povo, faziam aquilo que não era reto diante do Senhor. As 12 tribos juntas, elas tinham problemas, porque cada tribo tinha o seu próprio líder, seu próprio território, e eles esperavam que houvesse um rei que unificasse todas as tribos, formando uma única nação e um exército só. E o povo também queria ser como a nação vizinha, e fica claro para a gente que querer ser igual aos outros sempre leva as pessoas a terem problema. Deus nos chamou para ser um povo separado. Deus nos tirou dessa igualdade, nos colocou nesse lugar de sermos diferentes do mundo. E eles pensavam que um novo sistema de governo ia provocar uma mudança na nação, mas o problema não era, na realidade, o governo. O problema estava na desobediência do povo. E mesmo tendo um outro governo, se eles continuassem em desobediência, eles continuariam tendo problemas debaixo de uma nova administração. E a história dos reis, ela se divide em duas fases. A primeira fase nós chamamos a época do reino dividido, que nós já estudamos. 12 tribos, aí está a terra de Israel dividida em 12 tribos. Josué dividiu a terra em 12 tribos, deu um pedaço para cada tribo, que eram os descendentes de Jacó, e elas eram governadas agora, nesse período do reino unificado, por um só rei. O primeiro rei foi Saul. Apesar das vitórias que ele teve sobre os amonitas e sobre os filisteus, as escolhas erradas de Saul levaram a ele a ruir mais rapidamente. Então, as nossas escolhas no presente, elas determinam o nosso futuro.
Isso é claro. Depois nós tivemos o rei Davi, que também reinou 40 anos como Saul. Ele consolidou a nação, estabeleceu Jerusalém como capital. Ele foi o melhor rei que Israel teve em toda a sua história. Ele amava a presença de Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus, ele se arrependia de verdade. Foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, achado por Deus, assim diz a palavra, mas um homem que valorizava a vontade de Deus acima dos seus interesses. E a gente vê Davi com um coração ensinável, aceitando a correção, cumprindo os propósitos de Deus. E depois a gente vê Salomão, filho de Davi, que também reinou 40 anos, que foi um homem que escolheu como presente da parte de Deus a sabedoria e construiu o primeiro templo de Israel. Então, depois disso, nós passamos aí para uma época em que o reino, ele é dividido. Por que o reino se dividiu? Foi a aula de Roboão. E a gente vê aí, Roboão, que era filho de Salomão, assumiu o trono. O povo pede alívio do jugo dos impostos estabelecidos por Salomão. Roboão pede conselho aos anciãos. Depois ele vai e pede conselhos aos seus amigos mais jovens. Em vez de escutar os conselheiros mais velhos, homens que caminharam com seu pai, ele escuta, dá ouvido aos seus amigos, o povo se revolta e o reino é dividido. E aí torna-se dois reinos, reinos de Israel, ou reino do norte, reino do sul, ou reino de Judá. E Jeroboão, então, é coroado rei no reino do norte, e Roboão coroado rei no reino do sul. E aí eu trouxe aqui também, que no reino do norte, Jeroboão, ele ficou com 10 tribos. Aquela parte azul que vocês estão vendo, envolviam 10 tribos. E passaram-se nesse reino 9 dinastias. Embora o reinado fosse estabelecido de uma geração para outra, no reino do norte não foi assim. Eram dinastias. Aquele que era mais forte, que lutava mais, que conquistava o reino, ele assumia a liderança. Porém, no reino do sul, Roboão, que era da descendência de Davi, ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, e aí foi estabelecida somente uma dinastia, a dinastia de Davi, nesse reino. Então, o reino do norte durou aproximadamente 210 anos, passando por ele 19 reis, todos eles corruptos, e fizeram o que era mal diante do Senhor. E no reino do sul, nós tivemos a capital, Jerusalém, o primeiro rei, Roboão, e foi uma dinastia só, com 20 reis, que durou 350 anos. E está aí, né, uma recapitulação. O reino do norte, o reino do sul, vou colocar aqui, o reino do norte, ou de Israel, foi marcado por quê? Instabilidade política. O tempo todo, instabilidade política e muita idolatria. O povo adorava outros deuses. E a dinastia passou por diversos reis. Aí está os 19 nomes dos homens que foram rei em Israel. E temos aqui também no reino do sul 20 homens, Roboão primeiro, Zedequias o último. Então nós estamos hoje situados na história dos reis. Roboão, Abias, filho de Roboão, e Asa. Não vamos falar sobre a vida de Abias, mas vamos entrar no estudo sobre a vida de Asa. E nós vemos aqui porque a dinastia de Davi foi uma dinastia que reinou e reinará perpetuamente, porque Jesus vem da dinastia de Davi. Porque Davi escolheu no seu coração fazer uma aliança com Deus, era um homem segundo o coração de Deus, e foi naquele episódio em que Davi deseja grandemente no seu coração construir uma casa para Deus. Ele olha para o seu palácio e fala: eu moro numa casa bacana, construída com ouro, com cedros do Líbano, e o meu Deus habita em tendas. E isso agradou profundamente o coração de Deus, porque até então ninguém em toda a história havia pensado em construir a casa de Deus, em valorizar, digamos assim, a igreja do Senhor.
né? Cada um pensava nos seus próprios negócios. E Deus construiu, orientou o profeta que fosse dizer a ele que ele teria uma dinastia eterna, um reino eterno, um trono eterno, um domínio eterno e uma descendência eterna, porque aqui o reino eterno, o trono eterno e o domínio eterno está se referindo a Jesus Cristo, né, descendente de Davi. Você pode dizer glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor, a dinastia do nosso, né, a história do nosso Deus, o domínio, a soberania do Senhor é eterno. Então, quem foi Abias? Quem foi Asa, filho de Abias? Abias era casado, né? Ele era neto de Roboão, e Roboão era casado com uma mulher que se chamava Maaca, que era filha de Absalão. Está vendo os reinos se misturando? Absalão era lá do reino do norte. E a filha de Absalão vai e casa com Roboão, não é? E agora eles estão aí governando, né? E ele foi o primeiro, Roboão foi o primeiro regente das tribos do sul. Mas o primeiro a ser fiel a Deus foi Asa, porque nem Roboão, seu avô, e nem Abias, seu pai, permaneceram fiéis ao Senhor depois da divisão das tribos. E o período de governo dele começa numa época extremamente difícil, porque Judá ainda estava carregando costumes religiosos, costumes pagãos, deixados pelos reis anteriores. Mas a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 14, você está com sua Bíblia aberta aí, né? Que diz o seguinte: e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Vamos ler juntos? E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. E aí vai falando tudo que ele fez. Ele não se torna apenas um bom rei politicamente, mas ele resolve promover uma reforma espiritual. Então, começando a falar de Asa, nós vamos ver aí o primeiro feito dele. Ele começou o seu reinado removendo aquilo que afastava o povo de Deus. Se nós continuarmos lendo aí no versículo 3, vai falar, olha, ele tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas, cortou os bosques e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto, em paz diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Então Asa resolve trabalhar. Deus tinha dado a ele um período de repouso, sem guerra, né? 10 anos aí sem guerra, e ele resolve tirar toda a idolatria. Ele tira os postes ídolos, ele acaba com a procissão de imagens, né, de um falso Deus, ele acaba com aquelas liturgias que eram associadas às festividades. O povo sacrificava nos altares a outros deuses pagãos, ele acaba com isso. E entre o capítulo 14, 15 e 16, a gente vê aí, contando a história de Asa e todos os seus feitos. Diz a palavra do Senhor que ele expulsou os prostitutos cultuais do meio do povo, porque naquela época era costume haver prostitutos e prostitutas dentro do templo, adorando aos deuses deles, né, como se aquela orgia toda fizesse parte da adoração ao Senhor, e ele acabou com isso. Então, em outras palavras, o rei Asa, ele determinou que o Deus da aliança, que o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, fosse adorado e que os seus mandamentos fossem observados ali na terra de Judá. E nós vimos que isso nos ensina algo muito importante. Primeiro,
que avivamento começa quando os ídolos são confrontados. Se nós queremos um avivamento na nossa vida, precisa primeiramente haver reforma. Confrontar aquilo que ocupa o lugar de Deus. Às vezes nós queremos fazer algo novo na nossa vida, mas nós não queremos abandonar aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então ele entendeu que não bastava acrescentar Deus à vida, mas que era necessário retirar da vida aquilo que competia e que ocupava o lugar de Deus. Então ele remove os altares, ele remove a idolatria, as práticas idólatras que estavam afastando o povo do Senhor. E fica uma lição para nós, que antes de querer transformar outras pessoas, nós precisamos permitir que Deus examine a nossa própria vida, porque muitas vezes há ídolos modernos dentro do nosso coração. Às vezes é o dinheiro, o status, a vaidade, o orgulho, o desejo de aprovação das pessoas, o poder. Tudo isso muitas vezes ocupa o lugar de Deus. E Asa dirigiu a nação por 41 anos, um ano a mais do que Saul, Davi e Salomão. Isso está aí em 2 Crônicas 16, versículo 13. Vamos ver aí, conferir aí na Bíblia. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Morreu no ano 41 do seu reinado. Depois, meus irmãos, nós vemos também uma lição importante que ele deixa para nós, e eu fiquei observando isso muito atentamente, que há momentos na nossa vida que são momentos de paz. Você já viveu momentos assim? Que parece que está tudo bem, que não tem guerra, que você está sem problema, está tudo tranquilo, vai tudo bem dentro da sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, com os seus filhos. Mas Asa entendeu que esse momento de paz também era uma oportunidade que Deus estava dando a ele de buscar a Deus. Porque são nos momentos de paz que nós nos fortalecemos para os momentos de crise. Porque se a crise chegar e a gente estiver fraco, talvez não dê tempo da gente se fortalecer. Então Asa aproveitou esse período para buscar a Deus na terra de Judá. Olha o que ele fala aí no versículo 7 do capítulo 14. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, de portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Ele falou, é tempo de paz? Então é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de trabalhar, de construir, de fortificar as cidades, de construir muros, de estabelecer limites, porque o tempo de guerra, o tempo de luta, de batalhas pode chegar e nós temos que estar fortalecidos, protegidos com muralhas ao nosso redor. E nós formamos muralhas espirituais, muros espirituais ao nosso redor quando nós buscamos ao Senhor nosso Deus. Olha que lição maravilhosa nós tiramos disso, né? É muito profundo, porque muitas pessoas só procuram a Deus quando estão enfrentando problemas, quando estão em dificuldades, e ele fez diferente. Quando ele teve paz, ele buscou o Senhor. Isso é maturidade espiritual. A gente entender que quando há paz na nossa vida, é o período em que mais devemos buscar ao Senhor. Então fica uma pergunta: o que nós fazemos quando tudo está bem para nós? O que temos feito? É possível que algumas pessoas sejam mais espirituais na crise do que na prosperidade. Vocês concordam com isso? Muita gente só lembra de Deus quando está nos períodos de crise. Mas Asa nos mostra que há a necessidade de um período de preparação. Vemos também, ele passa por uma grande prova. Faltou alguma coisa aí nesse slide. Ele passa por uma grande prova. Faltou o versículo, mas nós vamos ler aqui. Depois desse período de paz, como é com todos nós,
começa sempre vai haver períodos de dificuldades. Esses períodos, eles não são privilégio de algumas pessoas, não. Todos nós passamos por períodos difíceis na vida. Então, se levanta, né, Zerá, um homem, um etíope, e ele sai contra o povo de Judá com o seu exército. Está aí a história em 2 Crônicas 14, que diz o seguinte, no versículo 8. Olha o exército de Asa como era formado. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança. 280.000 de Benjamim, quer dizer, 300 da tribo de Judá, 280 da tribo de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos eles eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares, quer dizer, 1 milhão. 1 milhão, 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu com ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. Meus irmãos, olha só. Humanamente falando, essa guerra era impossível, né? Zerá tinha praticamente o dobro de homens e ainda tinha carros, né, junto com ele. Então, Deus deu a vitória a Judá. Deus deu a vitória a Asa. Por quê? Né? Ele, olha no versículo 11. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar. Quero o poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa multidão. Quem enfrentou um adversário e falou com ele que estava indo em nome do Senhor dos Exércitos? Davi, não foi? Davi fez a mesma coisa. Você vem, né, contra mim, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Asa faz a mesma coisa. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti. Ele reconhecia que aquele ataque era contra Deus, né, o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque eram quebrantados diante do Senhor e diante do exército. E levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muito despojo. Também feriram as malharas de gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Então Asa fez uma oração das mais bonitas da história, está aí. Senhor, além de ti não há quem possa socorrer entre o poderoso e entre o fraco. É só o Senhor. Ele estava dizendo: Senhor, eu não tenho força, mas tu tens. Senhor, a minha força é pequena. O meu exército é pequeno diante de tudo, mas o Senhor dos exércitos é maior em força e poder. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus. E aqui está uma das grandes lições da vida de Asa. A fé não significa negar a dimensão do problema. O problema existe e o problema é grande, mas a fé significa reconhecer que Deus é maior do que o nosso problema. O nosso Deus é maior. Então, em tempos de crise, de dificuldade, nós devemos buscar ao Senhor. As crises revelam onde realmente estão a nossa confiança. Quando somos fortes ou temos recurso, nós podemos facilmente esquecer que precisamos de Deus. Mas Asa venceu a batalha sem que o exército etíope oferecesse qualquer resistência. E eles ainda imprimiram uma perseguição forte contra eles, trouxeram os despojos, não é? Migraram, e a gente vê aqui já no versículo, vamos passar para o versículo 9, olha que coisa interessante. Quando o pessoal lá do reino do norte ficou sabendo o que estava acontecendo, deixa eu ver qual versículo aqui.
no 9. Fala assim, ó. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim e de Simeão, porquanto de Israel vinham a ele em grande número, vindo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Quando o povo de Israel e do norte começou a ver que Deus estava com Asa, que tornava ele um vencedor em suas batalhas, muitos deles começaram a migrar para o reino de Judá e renovaram uma aliança com o Senhor. Então, qual foi o segredo da vitória de Asa? Foi o exército dele? Foi os homens treinados no arco, na lança, na flecha? Não, né? Primeiro, ele pede ajuda ao Senhor, ele ora, pede ajuda ao Senhor, declarou confiança a Deus. Ele assegura que ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Reconhece que Jeová era Deus e pede a Deus que o poder humano não prevaleça sobre o poder de Deus. Aleluias por isso. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu sou pequeno diante de Ti. Eu não tenho força nenhuma, mas eu reconheço que esse problema é grande, mas que maior é aquele que está do meu lado. Eu preciso da tua ajuda. E é o nome do Senhor que vai me conceder vitória. Eu confio no Senhor. Eu faço menção do nome do Senhor. Uns confiam em carros e em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Assim deve ser a nossa vida. E Asa recebeu uma mensagem profética. Gente, não sei, o slide desconfigurou todinho. Está todo desconfigurado. Ó. Vamos sem slide mesmo. Asa recebeu uma mensagem profética. Uma pena porque estava tudo explicadinho, muitas fotos aí, né? Depois dessa vitória, o profeta Azarias, que era filho de Obed, procurou Asa para falar com ele. Olha aí no capítulo 15, versículo 2. Então veio, vamos ler o 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na angústia eles se convertiam ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscavam, o Deus de Israel, buscavam ao Deus de Israel, o achavam. E naqueles dias não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, renovou o altar do Senhor que estava diante dele. Então, o que acontece? Asa, quando ele ouve a mensagem do profeta, falando com ele: olha, se vocês estiverem com o Senhor estará com vocês. Mas se vocês se afastarem do Senhor, o Senhor vai se afastar. Isso prevalece para hoje? Isso vale para hoje? Vale para a nossa vida hoje. Se nós estivermos com o Senhor, fiéis ao Senhor, temendo ao Senhor, buscando, orando, clamando, jejuando, colocando a nossa vida na presença do Senhor, Deus é conosco. Independente da nossa força, seja você forte ou fraco, Deus é com você. E Deus renova as suas forças, e Deus estabelece a vitória dele sobre a sua vida. Porém, se nós nos afastarmos do Senhor, o Senhor também, a presença do Senhor, se retira de nós. Como foi com Saul, não foi isso que aconteceu? Saul se afastou da presença de Deus, e o Espírito de Deus se afasta de Saul, não é? Então, nós vemos aí que nós precisamos
ouvir aquilo que Deus está falando conosco e renovar a nossa aliança constantemente com o Senhor. Asa novamente leva o povo a buscar a Deus e ele tem essa preocupação. Depois, nós vemos que Asa não teve medo de mexer dentro da própria família dele. O que aconteceu? Um detalhe muito significativo aparece aí em 2 Crônicas 15, 16. Vamos lá para o versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs. Por que fala que Maaca era mãe dele? Porque era costume, naquela época, as descendências, por exemplo, Asa não era filho de Maaca, ele era neto. Mas a descendência direta se estabelecia essa ligação, essa filiação. Né? Os avós tinham muito poder, né? Filho é descendente dessa pessoa. Então fala aí, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram a Aserá, algumas versões falam Acera, um ídolo horrível. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então, Maaca, apesar de saber das reformas que Asa estava fazendo, de tudo que ele estava realizando, a mulher, né, resolve construir um ídolo para Aserá, que era a deusa da fertilidade. Essa mulher era uma grande propagadora da idolatria dentro do reino. Desde a época de Roboão, na época de Abisa e agora, de Abias, agora na época de Asa, do neto, ela ainda intenta estabelecer os seus costumes ali. Então, Asa, o que ele colocou? A sua fidelidade a Deus primeiro do que a fidelidade aos membros da família. Não significa isso que nós devemos tratar os membros da nossa família com dureza, com rispidez, né? Abandonar os membros da nossa família. Mas ele depôs ela do cargo. Você agora não tem mais autoridade nenhuma sobre esse reino. Né? Nenhuma pessoa, nem mesmo a minha mãe, a minha avó, elas estão acima da minha fidelidade a Deus. Maaca tinha sido uma das esposas favoritas de Roboão, que teve muitas esposas, né? E ela era uma mulher determinada, que exercia grande influência sobre a vida de muitas pessoas. E Asa destituiu a rainha mãe e impediu que ela reintroduzisse a idolatria no reino. Era como se ela estivesse desautorizando, né, desobedecendo às ordens do rei, que havia mandado retirar todas as imagens de dentro da terra de Judá. Né? Então o rei manda queimar aquele Deus que ela tinha estabelecido e tinha colocado dentro do templo. Ele manda queimar próximo ao ribeiro de Cedron. Ali tinha um aterro sanitário em Jerusalém, e ali, aquele lugar se tornou, no período de Asa, o lugar de extermínio da idolatria. Era ali que eles queimavam todos os deuses. Vemos também, eu vou toda hora pegar o passador, olha o que é o... Né? Vemos também que vitória não significa que podemos parar de depender de Deus. Quando Asa chega no seu 36º ano de reinado, olha só, já quase 4 décadas, né? Já tinha tido experiências marcantes com Deus, ele cedeu à autoconfiança. Em vez de continuar confiando em Deus, ele começa a confiar em si mesmo. Então ele enfrenta outra ameaça. Baasa, que era rei de Israel, do reino do norte, Baasa se levanta e vem guerrear contra o reino do sul. Baasa, rei lá, Asa, rei aqui. O que Asa faz? Em vez dele clamar, dele orar, como foi na primeira batalha contra o etíope, em vez de buscar a Deus, né, ele teme e ele fala assim: já sei, vou pedir ajuda ao rei da Síria, vou pedir ajuda a Ben-Hadad, ele tem um exército
poderoso e ele vai me ajudar a lutar contra Baasa. Isso está registrado aí, né, também na palavra do Senhor, seguindo a história que nós vemos aí, nós estávamos lendo. Vamos ver aqui onde que está. No capítulo 16, nós já estamos aí. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Baasa cerca a cidade de Ramá, tinha uma estrada importante que levava mantimentos. Ele fica ali tentando impedir que os suprimentos chegassem até Jerusalém. O que Asa faz? Olha o versículo 2. Tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus, da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, cancela, aniquila a aliança que você tem com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou o capitão dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel. Feriram a Ijon, a Dan e a Abel-Maim, a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispá. Então nós vemos aí uma história que começa, né, muito triste. A dependência dele de Deus torna-se em autoconfiança. Nós não devemos trocar a nossa confiança em Deus por soluções humanas. Em vez de dobrar os seus joelhos, buscar socorro do Senhor, como ele tinha feito no passado, né? Ele preferiu confiar na força humana e em alianças políticas com outro rei. O alerta para os nossos dias é muito claro, que o sucesso de ontem não garante a nossa fidelidade de hoje. Então nós temos que tomar cuidado. Eu sempre vou ser fiel, eu não tenho problema quanto a isso, porque eu já fui fiel a Deus em tal situação. A nossa vigilância tem que ser o quê, meus irmãos? Constante. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O orgulho e a arrogância são inimigos silenciosos que vão entrando, que adoram se esconder, né, sob uma aparência de piedade. Então nós não podemos deixar que o tempo nosso de caminhada, aquele tempo que nós já caminhamos, nos faça esquecer da nossa total dependência do Senhor. Eu já conheço o Senhor desde os meus 6 anos de idade. Isso já faz mais de 50 anos. Né? Eu sei quem é Deus, mas eu posso ficar confiada nisso? Não, a minha vigilância tem que ser constante. Total dependência de Deus em todo o tempo. O problema não era simplesmente fazer uma aliança com outro rei. O problema agora era que ele não buscou a ajuda de Deus. Ele podia até ter uma aliança com outro Deus, se ele estivesse com outro rei, se ele estivesse debaixo da orientação de Deus. Mas ele deixa a aliança dele com Deus para buscar a aliança em outro Deus. O problema era colocar a confiança numa estratégia humana, em vez de colocar a sua confiança no Senhor. Então, uma pessoa pode ter uma história com Deus a vida inteira e ainda assim tomar decisões erradas quando deixa de depender de Deus. E isso nos ensina que o Deus que nos ajudou ontem continua sendo aquele de quem eu preciso hoje. Você pode dizer isso? O Deus que me ajudou ontem continua sendo o Deus de quem eu preciso hoje. Eu preciso hoje desse Deus, né, na mesma dimensão, ou talvez ainda mais, porque agora eu estou mais autoconfiante, eu estou mais maduro, eu já estou tomando decisões mais fáceis, agora sim que eu preciso mais do Senhor. E pior ainda, que ele utiliza os tesouros do templo, as coisas sagradas para
comprar essa aliança. A aliança funcionou super bem, politicamente falando, mas Ben-Hadad depois, né, ele vem a subjugar o reino né, novamente. Ele vem e ataca o reino. Então, nós precisamos entender que nós podemos até ter sucesso em determinadas áreas, mas que o maior sucesso nosso é o sucesso espiritual. Esse é o maior sucesso que um homem pode ter. E outra coisa que aprendemos aqui também, que segue aqui no 2 Crônicas 16, é que nós precisamos aceitar a correção, porque Deus não se cala diante dos nossos erros, meus irmãos. Deus sempre vem com advertência. Olha o que fala aí no versículo 10, nós lemos até o versículo 9. O profeta vem, olha só, o profeta Anani vem no versículo 9. Porque quanto ao Senhor, e fala com ele, olha, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns dos povos. Então, o que Asa faz? O profeta Anani vem confrontá-lo, falar que ele tinha procedido loucamente, que os olhos do Senhor estavam passeando por toda a terra, que Deus estava contemplando cada vida, como os olhos do Senhor continuam passeando e fazendo isso aqui, ó, né? Os olhos do Senhor, Deus é forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Nós temos a presença, a força de Deus, enquanto nosso coração está voltado para Deus. Mas agora, em vez de reconhecer o seu erro, ele manda amarrar o profeta e lança o profeta na prisão. E não há qualquer outra referência na Bíblia depois disso de que Anani foi libertado. Então, nesse processo decadente do rei Asa, ele passou até mesmo a perseguir alguns cidadãos de Judá. Veja como o coração dele estava mudando. Então, fica aqui para a gente que maturidade espiritual não é nunca ser confrontado. Eu já sou maduro espiritualmente. E isso me garante que ninguém pode chegar perto de mim para me confrontar, ou para me alertar, ou para me falar de alguma coisa. Não. Né? Deus usa as pessoas para falarem conosco. Deus usa a sua palavra do púlpito para falar conosco. Maturidade é saber receber a correção de Deus, quando Deus usa alguém para nos falar que nós estamos no caminho errado. Porque uma pessoa pode estar certa durante muitos anos e mesmo assim, em algum momento da sua vida, ela precisar ouvir alguém lhe dizer, ou a palavra, ou o próprio Deus, confrontar o seu coração. Você está errando nisso. O Espírito Santo fala assim com a gente. Você está errando nisso. Apesar de toda a sua maturidade. Você já leu a Bíblia 30 vezes? Né? Porque a gente lê uma vez por ano, tem gente aí que já leu mais de 30. Né? Então, você lê a Bíblia bastante, você vai à igreja, você ouve a palavra, mas nesse quesito você está errando. Asa poderia ter dito, sim, Senhor, eu errei, me perdoa. Mas ele fica irado com a correção. E isso mostra que o problema de Asa não estava apenas na decisão errada, mas na incapacidade dele de aceitar a correção. Há uma diferença muito grande em falar assim, eu cometi um erro, ou dizer, eu não aceito que ninguém me diga que eu errei. A primeira atitude, eu cometi um erro, mostra para a gente o quê? Arrependimento. Já a segunda, eu não aceito que ninguém venha me corrigir, mostra para a gente o quê? Coração endurecido. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O mínimo que a gente tem que fazer é ouvir e ir orar
buscar de Deus a orientação e ver se realmente nós falhamos naquilo e nos consertar com o Senhor. E aí nós vemos a história seguindo. Asa fica doente. A partir do versículo aí, olha, no versículo 12, fala assim: e caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E, contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Então, ele foi atacado no 39º ano do seu reinado. Quer dizer, faltavam só 2 anos, para o seu reinado terminar. Ele foi atacado por uma grave doença nos pés. E alguns comentaristas, uns dão a ideia de que era uma nossa, que palavra difícil, né? Gangrena. Outros falam que podia ser gota. Quem tem gota aí sabe como é que é. E a gota hoje em dia tem remédio, tem tratamento. Você se abstém disso, não coma isso, não coma aquilo. Imagina naquela época, né? Podia ser um problema circulatório. Isso não interessa, porque a Bíblia não revela isso, qual era a enfermidade dos pés. Se não revela, não cabe a nós ficar especulando qual era. O fato é que essa enfermidade incapacitou o rei a reinar durante 2 anos. Possivelmente, Josafá, o seu filho, atuou como corregente aí durante esses 2 anos subsequentes. Então, o escritor, pontua para a gente aqui que na sua enfermidade, Asa não buscou o Senhor, mas buscou primeiro os médicos. O problema espiritual não era simplesmente ele ter buscado médicos, porque Deus deixou os médicos aí para nos ajudar. Deixou os dentistas para nos ajudar, os psicólogos, cada um na sua devida função. É o engenheiro, é o arquiteto, o engenheiro constrói, o arquiteto adorna, não é? Faz tudo bacana. Então, a doença dos pés, aparece aí como relato de uma deteriorização espiritual de Asa. Não apenas um problema físico isolado. Asa continuou repetindo o mesmo padrão, porque ele procurou recursos humanos sem buscar a Deus. Ele não tinha feito isso anteriormente? Na luta em que Baasa o ataca, ele busca recurso em quem? Em Ben-Hadad. Recurso humano. E agora ele repete o mesmo padrão. Busca recurso em quem? Nos médicos, O homem que havia aprendido a buscar Deus nas grandes crises, deixa de confiar em Deus quando ele tem uma crise pessoal. A crise agora era com ele, era no corpo dele. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos enfermidades, nós ficamos doentes, e nós precisamos buscar a ajuda dos médicos, porque Deus os deixou aqui. Mas a nossa confiança, a nossa primeira ajuda vem de quem? Do médico dos médicos, aquele que está acima de todas as coisas. Ele não tinha esquecido de Deus. O problema é que Deus tinha deixado de ser a primeira opção dele. A primeira opção dele foram os médicos, e não Deus. Deus deve ser a nossa primeira opção, até para buscar o médico certo. Deus, eu estou com esse problema, me orienta. Que médico eu devo buscar? Há uma diferença muito grande em você dizer assim: Asa procurou os médicos, por isso ele pecou. Ele pecou porque ele procurou médico? Não. Nós pecamos por procurar médico? Não. E dizer, Asa procurou os médicos, mas não buscou o Senhor. Não tem uma diferença muito grande? Asa procurou os médicos, mas não buscou o Senhor. O problema dele foi a independência espiritual dele e a ausência de confiança no Senhor. Então, a Bíblia ela não vem em momento algum excetuar os médicos e nem a medicina. Em momento algum a gente vê isso. Até porque o Novo Testamento mostra isso para a gente. O problema está no fato dele ter confiado mais no canal da bênção do que naquele que é o dono da bênção, daquele que concede a bênção. Ele confiou mais no canal da bênção do que no dono da bênção, do que naquele que concede a bênção. Então, é Deus que capacita o homem a desenvolver e exercer a medicina, mas é de Deus que vem a cura, é de Deus que vem a sabedoria para o homem, é de Deus que vem a indicação certa, os medicamentos certos, e a gente deve orar.
Quando a gente recebe uma receita nas mãos, eu digo, Senhor, eu estou recebendo aqui essa receita, me ajuda. Senhor, olha para a minha vida, abençoa esses medicamentos, que eles façam bem no meu corpo, que eles possam cumprir o propósito para o qual eles foram criados. Senhor, abençoa, direciona todas as coisas, direciona o meu tratamento. Eu conheço várias pessoas, inclusive uma vizinha minha, uma mulher, uma moça muito mais jovem do que eu, ela teve câncer de mama e ela ficou naquela, não, Deus é o Senhor, Ele é o dono da bênção, eu não vou procurar médico, o Senhor é que vai me curar, o Senhor é o médico dos médicos, e ela ficou nessa, não procurou médico e ela morreu com câncer, num câncer que ela podia, um câncer de mama, que várias mulheres aqui na igreja já tiveram, várias mulheres no Brasil inteiro, no mundo inteiro tem, e que é um câncer altamente tratável, né, tem tratamento, e ela, assim, não buscou a orientação e ela veio a falecer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Até mesmo muitas pessoas que estão com problemas, às vezes, interiores, angústia, depressão, crise do pânico, e que ficam só confiando, eu confio no Senhor, Deus vai me curar, mas às vezes é necessário a ajuda de um médico. Às vezes é necessário entrar um psiquiatra te ajudando, é necessário entrar um psicólogo te ajudando, não é? Porque Deus deixou os médicos aqui na terra para que nós pudéssemos utilizar o serviço deles, né? Mas tudo confiando e dependendo do Senhor Jesus. E por último, para terminar, o que é uma lição importantíssima para mim e para você, é que um bom começo não garante um bom final. Você pode dizer isso? Um bom começo não garante um bom final. Tem gente que começa muito bem, mas termina mal. Termina mal. Então, essa talvez seja a grande mensagem da vida de Asa. Ele começa, primeiro, buscando a Deus, confiando em Deus, obedecendo a Deus e produzindo reformas. Reformas espirituais, mudanças espirituais. Mas ele termina confiando em alianças humanas, rejeitando a correção do Senhor e deixando de buscar o Senhor. Muito triste. Por isso, nossa preocupação não deve ser apenas como eu estou começando. Como eu estou começando os meus projetos, como eu estou começando o meu casamento, como eu estou começando esse relacionamento, como eu estou começando essa empresa, o meu trabalho, mas como eu vou terminar, como eu estou terminando, né? E fica aí uma frase para a gente guardar. Asa nos ensina que não basta ter uma história de fé. Nós precisamos continuar dependendo de Deus até o fim. Até o fim. E há uma pergunta muito apropriada para a nossa reflexão nessa manhã. O Deus em quem eu confiei ontem, quando eu comecei, ainda é o Deus em que eu estou confiando hoje? Eu tenho a mesma confiança nesse Deus de ontem, eu tenho a mesma confiança hoje. Então não podemos permitir que as vitórias de ontem produzam autossuficiência em nós hoje. Isso, a palavra de Deus nos diz isso. Mais importante é o fim das coisas do que o princípio delas. Então a biografia de Asa deve ser uma advertência para todos nós. Tempo é tempo de fazer um check-up. Eu creio que vocês aqui, né, principalmente aqueles que já passaram aí dos 50, devem ter esse cuidado de todos os anos fazer um check-up. Procurar um cardiologista, as mulheres têm que fazer os seus exames, né, de rotina, tem que ir no médico, olhar direitinho, né, os homens hoje em dia também, né, o exame de próstata tem que estar olhando, né. Mas é tempo de nós nos preocuparmos não só com a nossa vida física, mas com a nossa vida espiritual. Fazer check-up espiritual constantemente. Parar e ver o que na minha vida espiritual não está bem. Eu preciso, qual é a necessidade, o que na minha vida, que área da minha vida precisa de renovação constante. E assim como o rei, em seus melhores dias, reuniu o povo
para renovar essa aliança com Deus, nós precisamos corrigir a nossa rota diariamente. É diariamente, através de 2 passos muito simples. Primeiro, é sondar o coração. Nós precisamos arrancar as ervas daninhas que crescem internamente dentro de nós, às vezes tão discretamente que a gente nem percebe. E aí vem inveja, vem arrogância, vem ciúmes, é orgulho, né? Incredulidade. Às vezes a gente vai se tornando uma pessoa incrédula diante das coisas da vida, lascívia. Nós precisamos sondar o nosso coração. Segundo, nós precisamos aceitar a correção. E nós precisamos ter a humildade de nos cercar de pessoas, como eu diria, pessoas bíblicas, vamos dizer assim, pessoas que têm a Bíblia guardada no seu coração, pessoas sábias, mas com a sabedoria que vem de Deus, né? Pessoas corajosas, que amam servir a Deus e que nos amam o suficiente para falar com a gente, para apontar os nossos desvios, em vez de reagirmos com orgulho e com desprezo. Porque, meus irmãos, eu creio que mais difícil do que você ouvir uma correção é você chegar perto de alguém que você ama e ter que falar com ela as verdades. Não é difícil? Fala, não é difícil você chegar perto de uma pessoa e, com um jeito bom, que não vai ofender, com amor, tentar fazer aquela pessoa entender, né, que aquele caminho não é bom, que precisa haver uma nova postura, que precisa haver uma reforma. Até porque a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros apenas. Ela é uma maratona. É uma maratona de perseverança, de crescimento espiritual. E essa mensagem hoje vem nos desafiar a não sermos meninos no nosso entendimento, né? Mas a crescermos constantemente na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Asa começou dizendo: Senhor, Tu és a minha confiança. E ele terminou agindo como se dissesse: eu consigo resolver isso sozinho. Isso é fácil para mim. Eu posso resolver isso sozinho. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu posso fazer isso sozinho. Que nós possamos, durante todos os dias, continuar dependendo de Deus, com a nossa confiança no Senhor. Começamos bem, estamos indo bem e vamos terminar bem. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Que essa mensagem possa edificar a sua vida, possa levar você a pensar. Não é porque você tem muita experiência com o Senhor, porque você vai à igreja, ou porque você já leu a Bíblia tantas vezes, que você está isento de errar, de pecar e de ser necessário um confronto na sua vida e uma renovação espiritual. Fale com o Senhor, feche os seus olhos, comece a orar, peça a Deus: Deus, abre os meus olhos espirituais. Senhor, abre a minha mente, o meu entendimento, me dá um bom entendimento, me dá a dependência do Senhor em todo o tempo. Deus, como nós precisamos do Senhor. Nós queremos, ó Deus, começar essa carreira espiritual como nós começamos, buscando o Senhor, tendo a alegria da salvação, entendendo que o Senhor é o dono de todas as coisas, que Tu és o Deus soberano, que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir, que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contadas, mas que o Senhor Deus, Ele rege e governa o universo e a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nos dá humildade, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa autossuficiência, nos ajuda a depender do Senhor em todo tempo, a crer que o Senhor é Deus grande e poderoso, que o Senhor tem poder sobre as nossas vidas e que nós precisamos confiar no Senhor. Ajusta em nós a Tua armadura. Senhor, nos ensina, nos ajuda a ouvir conselhos, a ouvir exortações e a crer que os nossos problemas podem ser grandes, mas que maior é aquele que está em nós. Aleluias. O Senhor é o Deus que nos concede vitória. Fortalece a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo
e a doce e meiga consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida hoje e sempre. Amém.